Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, sou especialista em urologia. Estou dedicado ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 25 anos. Hoje eu vou compartilhar com vocês 5 dicas práticas para manter a sua vida sexual ativa e satisfatória após os 50 anos de idade, proporcionando confiança e prazer para você e para a pessoa ao seu lado. E aproveito a oportunidade para convidá-lo a responder o questionário no meu site. E em até 24 horas consigo enviar uma análise prévia. Vamos ao vídeo. Quais são as mudanças do seu corpo que você pode esperar após os 50 anos ou próximo a essa idade? Uma mudança que você pode experimentar é em relação à queda hormonal. Os testículos, que produzem a testosterona, eles produzem praticamente 90% da testosterona do nosso corpo. Então, o testículo ao longo da vida, geralmente a partir dos 45, 50 anos, começa a ter um declínio da produção de testosterona ao longo da vida. Esse declínio é um declínio do envelhecimento. E o ideal é que seja detectado esse declínio, porque a normalização da sua testosterona, seja estimulando o testículo a funcionar, ou se ele já não responde, dando a própria testosterona, seja na forma de gel ou na forma injetável, você vai repor os seus hormônios, caso o seu testículo não dê conta de produzir mais testosterona. Então, esse declínio hormonal, ele precisa ser monitorado, avaliado, e se tiver um diagnóstico de queda importante da testosterona, fazer a compensação, a reposição de forma adequada para mantê-lo na melhor condição possível para o seu envelhecimento saudável. Perda de massa muscular ou massa magra, aumento da gordura corpórea, principalmente a gordura abdominal, alteração na pele, podendo observar uma diminuição do tamanho do pênis e queda de cabelo. Aumento da pressão arterial, o seu metabolismo já começa a trabalhar de forma mais lenta, uma maior resistência à insulina devido ao maior acúmulo de gordura, e também precisa avaliar, pela queda do metabolismo e acúmulo de gordura, avaliar a função da glândula tireoide que fica no pescoço. Essa glândula é de extrema importância para regular o seu metabolismo e, consequentemente, um envelhecimento saudável. Uma possível disfunção erétil, que seria a dificuldade de ter ou manter uma ereção até completar de forma satisfatória o ato sexual, podendo estar associado a uma diminuição do desejo sexual ou do libido, um aumento da sua próstata, também chamado de hiperplasia benigna. Você pode começar com essas disfunções da próstata ou da bexiga, apresentar uma maior frequência para urinar ou uma urgência para urinar, levantando mais à noite ou durante o dia procurando mais vezes o banheiro, insônia, que é a dificuldade de dormir, ou apneia do sono. A apneia do sono é algo que vocês têm que ficar muito atentos. A apneia do sono se caracteriza por você parar de respirar durante o sono e o seu oxigênio no sangue diminui de forma importante. Quem vai detectar essa apneia do sono? Geralmente são as pessoas que convivem ao seu lado e que te vê dormindo e percebe que você engasga ou você para de respirar depois, ou ronca e para de roncar porque ficou em apneia, depois subitamente volta a respirar novamente. É muito importante o diagnóstico da apneia do sono, porque hoje, com o aumento da gordura abdominal e o envelhecimento, a apneia do sono cada vez faz mais parte do seu envelhecimento e precisa ser detectado o quanto antes, porque o tratamento da apneia do sono vai te dar uma qualidade de vida muito melhor, no sentido de descansar durante o sono, no sentido de diminuir a quantidade de gordura no seu corpo, no sentido de manter os níveis de testosterona. A apneia do sono
é uma das causas maiores de queda de testosterona, diabetes e hipertensão arterial. Então fique atento, se você tem um perfil acima do peso, barriga, gordura abdominal, e peça para alguém do seu convívio ficar atento no seu sono, sempre que essa pessoa estiver acordada, para ver se você para de respirar, ronca, mas para de roncar de repente, depois volta a roncar porque ficou em apneia. Existem estudos hoje para fazer que não precisa ir em laboratório para fazer esse estudo da apneia. Existem estudos que avaliam no próprio celular. Você põe um oxímetro de pulso que comunica com o seu celular e você dorme uma ou duas noites monitorando o seu sono. E o aparelho do celular com oxímetro de pulso manda a informação para o médico e o médico faz o diagnóstico da gravidade da sua apneia do sono e, portanto, o diagnóstico precoce da apneia do sono vai permitir um tratamento eficiente para você respirar melhor e vai melhorar a sua gordura corpórea, vai melhorar o seu diabetes, vai melhorar a sua hipertensão arterial, vai melhorar os níveis de testosterona e você vai ter uma qualidade de sono que permite você descansar. Não fica cansado durante o dia. Então, fique atento à apneia do sono. E por último, visão e audição. Muitas vezes você vai perdendo a visão, precisa fazer uma correção para enxergar melhor, tanto de perto quanto de longe. E você dirige, precisa ter isso para dar mais segurança no dirigir, para minimizar índices de acidentes. E perda auditiva, que também precisa às vezes ser corrigida para que você tenha uma qualidade de vida melhor, se comunicar melhor com as pessoas do seu convívio, no seu trabalho e assim por diante. Porque não escutar bem dificulta o convívio social ou dificulta o entendimento melhor. Às vezes a sua capacidade cognitiva cerebral está boa, mas o déficit é auditivo. Se você não ouve bem, você não interpreta bem. E às vezes a pessoa acha que você está com déficit cognitivo, está evoluindo com demência. Na verdade não é demência, é déficit auditivo. Então, monitorar a sua audição de um ouvido em relação ao outro. Você pode produzir som dos dois, ou de um só, ou de outro, para você detectar se tem perda auditiva de um lado ou de outro. Às vezes a perda auditiva é mais para sons agudos, então às vezes alguém do seu lado ouve um canto de um pássaro ou de um grilo e você não ouve. A perda auditiva muitas vezes ela é seletiva, não é para tudo. É para sons mais agudos e é importante detectar isso, fazer um exame de audiometria e fazer a correção, seja com aparelhos auditivos ou evitar a exposição maior ao que está fazendo você perder a audição, pode fazer com que você envelheça saudável e com bom relacionamento social e com boa motivação, boa capacidade cognitiva e você envelheça saudável. Permita isso, mas fique atento. Você é o promotor da sua saúde. A primeira dica das 5, cuidar da sua saúde física. Ou seja, controle de peso, uma dieta mais saudável, uma atividade física regular, o diagnóstico de hipertensão arterial, aumento de colesterol, diabetes, baixa de testosterona, apneia do sono, tudo isso você corrigindo, você vai ter uma saúde física e mental cada vez melhor. É muito comum eu receber pacientes após os 50 anos acima do peso, com diabetes, com uma tortuosidade no pênis, uma disfunção erétil, mas do ponto de vista de saúde como um todo, ele está acima do peso, não faz atividade física, dieta não é uma dieta saudável, às vezes com níveis de testosterona baixos, uma próstata aumentada que não deixa ele dormir também, por acordar muito à noite. A grande dúvida é, eu não durmo porque acordo muito para urinar, e é um problema na próstata, ou eu tenho insônia e acabo indo muito para urinar. Na verdade, o problema da próstata não é o mais importante, é a insônia. Então, esse diagnóstico diferencial, ele precisa ser feito para poder dar o tratamento ideal, individualizado para cada paciente. Por outro lado, às vezes eu vejo um paciente
de 70 anos que tem uma função erétil preservada, não está acima do peso, não tem diabetes, ele se cuida, tem uma saúde física boa, uma saúde mental boa e ele está com ereção normal aos 70 anos. Então, uma dica de extrema importância: cuide da sua saúde física com controle do peso, uma atividade física regular, um sono que te descansa e permita então envelhecer de forma saudável, porque aí a probabilidade de você preservar a sua função erétil é bastante grande, mesmo no envelhecimento. A segunda dica é você cuidar da sua saúde mental. Você ter um gerenciamento do estresse. Ninguém vive sem estresse, mas precisa saber gerenciar. Gerenciar a sua ansiedade, gerenciar a vida como um todo, seja o convívio familiar, com amigos, para você ter uma condição mental adequada. E você ter autoconfiança. Porque se você não tem autoconfiança na sua vida, seja na parte sexual ou na parte de convívio, de relacionamento, de negócio como um todo, isso também atrapalha a qualidade de vida e o envelhecimento saudável. A disfunção sexual, ela está muito ligada a uma boa saúde mental. Então, os pacientes mais jovens, às vezes eu recebo um paciente de 35, 40 anos, que na avaliação como um todo, o enchimento, o fluxo sanguíneo dentro do pênis está bom. E o que está levando a isso é uma disfunção por uma condição mental inadequada, um nível de ansiedade muito alto, uma perda de confiança no relacionamento muito alto. Então isso reflete na vida sexual, de forma a ser o fator principal, o fator mental psicogênico. Porém, os pacientes, à medida que vão envelhecendo, já começam a ter alguma perda orgânica, seja uma obstrução dos vasos, seja uma fibrose no pênis, seja uma apneia do sono, um diabetes, uma hipertensão arterial, um aumento de peso, tudo isso vai deteriorando a função erétil. E, consequentemente, a função mental vem junto. Elas caminham juntos. É impossível você não ter uma com a outra. Você pode ter mais uma causa orgânica com o avançar da idade e mais uma causa psicogênica no paciente mais jovem. Mas não que isso seja uma regra. Você pode ter um paciente jovem que tem uma disfunção orgânica e que o psicológico está junto. E pode ser um doente mais idoso que tem uma função orgânica até que boa e o psicológico é mais importante. Então, esse diagnóstico diferencial é importante para direcionar o melhor tratamento, não só físico, como mental, para cada paciente. Portanto, procure um profissional de saúde mental para te ajudar em todas as condições que te levam a uma perda de confiança, a uma ansiedade exagerada e cuidado só com a medicalização. Às vezes, um tratamento psicoterápico, uma análise vai permitir você contornar melhor essas situações de que você só tomar remédio que pode ter interações medicamentosas, atrapalhar o seu sono ou até desequilibrar outros sistemas do organismo. A dica número 3 é a comunicação com a sua parceria, ou seja, reportar as dificuldades que você está enfrentando, dividir essas ansiedades para que você supere essa condição e previna uma deterioração da sua função sexual. Recapitulando, primeira coisa, cuidar da sua saúde física. Segunda, da sua saúde mental. Terceira, comunicação eficiente com a sua parceria. Dica número 4. Considere o uso de suplementos ou medicamentos. Para seu menor grau de disfunção, ser tratado precocemente ou preservar a sua função. Se você não tem disfunção, preservar a sua função com uma detecção de uma queda hormonal, fazer uma reposição ou estimular o seu testículo a funcionar. Tudo isso, no momento certo, você vai promover saúde e essa é a dica número 4. Mas lembre-se, para não se automedicar. Procure uma ajuda médica, faça um acompanhamento médico regular
com controles periódicos para que você esteja bem assistido. Então a dica número 5 é manter um estilo de vida saudável, começando por um fator que cada vez mais tem que ser monitorado, que é o sono. O sono adequado, com uma boa oxigenação do cérebro e dos tecidos do seu corpo, é fundamental para você preservar a sua saúde física e mental. Ao menor sinal que o seu sono não está adequado, procure um profissional do sono para que você seja diagnosticado a causa dessa alteração do sono, a presença de apneia do sono, qualquer outro diagnóstico associado, para que você tenha um sono adequado. Sono adequado é um grande passo para o envelhecimento saudável. Uma outra questão é a hidratação adequada. Nós precisamos ingerir líquidos o suficiente para manter a urina amarelo clara. Se a urina estiver branca, significa excesso de líquido. Se a urina está amarelo escura, significa provavelmente a falta de líquidos. Lembre, você passou a noite dormindo. A noite não é hora de beber água. Não é hora de beber água. Então, se você passou 6 a 8 horas sem beber água, de manhã, quando você acorda, você tem que ter o hábito de beber água ou qualquer outra forma de líquido, de preferência água, para ajudar a defasagem durante o sono de ingerir líquidos. E essa quantidade de água que você bebe durante o dia tem que ser distribuídas ao longo do dia para manter a cor da sua urina amarelo clara. Com isso você vai prevenir formação de cálculo renal, vai manter uma boa hidratação dos seus tecidos. Nós somos 60% a 70% líquidos. Nós precisamos manter esse líquido corpóreo. Para as nossas células trabalharem bem, precisa de uma boa hidratação. E a melhor hidratação é água. Água. Então tem esse hábito, desde que acordou, distribua ao longo do dia até por volta das 6, máximo 7 horas do final do dia, da noite. Porque depois você tem que parar de beber água e só vai beber se tem sede. Para você, a hora que for dormir, não ficar acordando toda hora porque você exagerou a quantidade de água à noite. O ideal é beber durante o dia e distribuídos desde o horário que acordou até umas 6, no máximo 7 da noite. Tenha esse hábito saudável. E uma atividade sexual regular para manter a sua autoestima, evitar o desuso, manter uma boa saúde mental e manter o seu relacionamento da melhor maneira possível. Se você seguir essas 5 dicas, você terá a grande chance de ter um envelhecimento saudável e minimizando muito a falha na cama na hora H. Ou seja, invista em você mesmo. Esse é o melhor investimento que você pode fazer. Se você, apesar de estar seguindo essas 5 dicas, e você continua falhando, continua com perda de confiança, continua com a disfunção de manter ou ter uma ereção de forma adequada, me envie uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário aqui do nosso site. Será um prazer te ajudar. Conte comigo. Estamos juntos.